que dizer de ateus que vão para a Umbanda? Tem existido um fenômeno recente de conversões de ateus a religiões afro e outras formas de espiritualidade que não conversam com as religiões tradicionais. E o react de hoje é um react que eu creio que vocês vão achar curioso, que é um react ao Pirula, que é um ateu, reagindo a isso. E nesse vídeo, a minha intenção é mostrar como que o ateu ele lida com o sobrenatural. No que toca a uma forma de religião ou de espiritualidade que não seja o cristianismo. Existe um entendimento muito claro de que o ateísmo ele se opõe às religiões no geral. Ele se baseia na descrença, se baseia na razão. O ateu é uma pessoa racional, logo ele teria uma hostilidade com toda forma de religiosidade. E o que a gente vai procurar trazer nesse vídeo, nesse react, que vai ser um react curto, é que a hostilidade do ateu não se dá de forma igual a todas as religiões. Mas o ateu, ele se rebela especificamente contra uma forma de religião. Vocês querem descobrir, vocês fiquem nesse react aqui até o final. Peço que você que me acompanha já deixe aí o seu like, curta, comente, se inscreva e vamos para o vídeo. Salve, Pirula. Você é um exemplo de ateu para mim. Obrigado. Me diz qual a sua visão sobre a adesão de ateus a religiões de matriz africana. Já vi vários convertidos. Eu também já vi. Para mim é teatro e manipulação, assim como qualquer outra crença. Eu não tenho conhecimento suficiente sobre religiões de matriz africana. Agora, depois que eu vi o que a hipnose é capaz de fazer em pessoas, e a hipnose definitivamente não tem nada de místico, eu tendo a acreditar que o que acontece com a religião de matriz africana, das possessões principalmente, seja análogo ao que acontece em igrejas neopentecostais e em centros espíritas. Porém... Vamos com calma aqui, porque como é um trecho pequeno, dá pra gente comentar bastante coisa. Pirula começou o vídeo falando que ele vê que é na manipulação, como ocorre em qualquer outra religião. Então aqui o Pirula ele já está admitindo que todas as religiões elas se baseiam em manipulação. Elas se baseiam em truques. E quando ele se refere a Umbanda, é claro que ele está pensando aqui nas manifestações sobrenaturais que acontecem dentro da Umbanda. E como eu, que sou cristão, vejo aquelas manifestações sobrenaturais? São, de fato, poderes sobre-humanos que ocorrem, que se manifestam lá. Nós, enquanto cristãos, vemos esses poderes sobre-humanos como potências demoníacas. Então, se existe algum bandista, algum espírita, alguém nos ouvindo aqui, saiba que essa é a perspectiva cristã. Nós temos uma interpretação de que aquilo que acontece na Umbanda não é algo que agrada a Deus. Pelo contrário, é algo repudiado e condenado pelas Escrituras. Agora, o ateu vai, da mesma maneira que o Pirula, procurar colocar isso no reino da manipulação, no reino do teatro, no reino de falsificações. E ele colocou ao lado de crenças pentecostais e neopentecostais. E olha como é que ele justifica isso. Ele justifica isso com uma prática que ele considera científica, que é a hipnose. Qual que é o erro em tudo isso que o Pirula está falando? A hipnose, ela não é uma prática científica, seu Pirula. Ainda que você veja que a hipnose funciona, por ela funcionar, isso não a torna algo explicável em termos científicos, como outros fenômenos aos quais o senhor se agarra para sustentar a sua cosmovisão. A hipnose, olha que coisa curiosa, ela começou sendo vista como algo místico. Quando você olha para o século XIX, existia algo chamado magnetismo animal. Existiam mágicos místicos que eles mesmerizavam as pessoas, hipnotizavam as pessoas. E com o tempo, o que aconteceu com a hipnose? Ela foi utilizada por Sigmund Freud, que procurou lidar com o verniz científico. Freud, ele negava que a psicanálise era uma cosmovisão. Ele entendia a psicanálise como ciência. Hoje, na própria academia, você vê Freud sendo deixado de lado. No Brasil, me parece que as pessoas ainda levam Freud muito a sério. Mas se você for olhar na Europa, Freud está saindo de moda.
E o que é a hipnose? O que a ciência diz sobre a hipnose? Ela não tem uma explicação científica. Inclusive, há pessoas no meio científico que acham que a hipnose, ela sequer funciona. Não é o seu caso, óbvio, porque você já viu manifestações da hipnose funcionando. Logo, percebam, o que é manipulação e o que é real é algo que é descrito pelo ateu de maneira completamente enviesada. O ateu, como eu falei no meu outro vídeo de react ao Pirula, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma noção de certo e errado, ele tem uma noção do que é e do que não é. Ainda que inconsistente, ainda que essa noção ela recorra a capital emprestado do cristianismo. Mas ele, para justificar a sua descrença, para justificar o fato dele não acreditar em Deus, ele recorre às mais mirabolantes explicações. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que os atributos de Deus eles são manifestos. E pasme, meus amados irmãos, até mesmo essas manifestações sobrenaturais que acontecem na Umbanda, por mais erradas que elas sejam do ponto de vista cristão, elas manifestam Deus. Por quê? Porque apontam realidades espirituais. A Escritura fala de realidades espirituais. Ainda que pela própria Escritura nós possamos ver que essas realidades espirituais que se manifestam na Umbanda, no Candomblé, nas religiões afro, são potências demoníacas. Agora, como que o ateu explica isso? Ele precisa fazer um esforço hercúleo para procurar, primeiro, convencer a ele mesmo, e segundo, convencer os outros de que aquilo é uma mera manipulação. É algo que se explica por processos químicos, fisiológicos, comportamentais, que é um absurdo. Vamos continuar aqui a fala do Pirula. Eu não vou afirmar isso com certeza, porque a minha experiência é restrita nesse aspecto. Mas quando eu vi o que a hipnose é capaz de fazer, aquilo para mim pareceu fazer sentido para explicar os fenômenos de possessão sabe, tipo de incorporação e tudo mais. Mas dizer que por isso é uma manipulação é sugerir má fé das pessoas, quando eu acho que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso em fazer uma. Aqui o Pirula meio que se contradiz, né? Porque inicialmente ele falou que ele vê tudo como manipulação. E aqui ele está falando que você dizer que tudo, absolutamente tudo é manipulação, já está indo longe demais. Parece que o Pirula ele tem uma postura meio confusa sobre o que acontece na Umbanda. Porque, por um lado, ele não quer admitir que aquilo é real. Não quer admitir que há algo espiritual lá. Mas, por outro, ele também não quer ficar mal com quem adere a esse tipo de religião. Porque as pessoas que aderem às religiões de matriz africana são pessoas muito tolerantes com a modernidade. Elas não veem a modernidade como um mal a ser combatido, como nós que somos cristãos vemos. O cristão consistente, independente da sua denominação, o que envolve até mesmo católicos e ortodoxos, ele deve ver a modernidade como um mal a ser combatido. Agora, as pessoas da Umbanda, as pessoas do Candomblé, não. Qual é a base da modernidade? Eu já falei em outros vídeos. Eu fiz um vídeo citando Groen van Prinster, e ele descreve a base do pensamento revolucionário, que é algo muito atrelado à modernidade, como a descrença. Você só teve a Revolução Francesa e a Revolução Russa a partir da descrença humana. Religiões de matriz africana, essas espiritualidades alternativas que surgem por aí, elas não veem problema na modernidade. Elas têm a sua própria noção de Deus, criam a sua própria concepção religiosa, a partir daquilo que lhes é favorável, a partir daquilo que lhes é palatável, e não vem problema em combater o ateísmo. A pessoa é ateísta, ok, desde que seja uma pessoa boa, está tudo certo. Sem ter uma definição rigorosa de bem, sem ter uma base transcendental para o que é bem, para o que é mal, para ter um fundamento, sem ter um fundamento ontológico de todas as coisas. Então você percebe quão empobrecidas são essas religiões que surgiram, algumas podemos dizer que muitos séculos antes, mas que reapareceram na modernidade com a roupagem diferente, com elementos dessa mesma modernidade. E a gente vai ver até o fim desse vídeo do Pirula como que ele lida com isso.
uma afirmação tão... Deus, quando se converte em alguma religião, dentro do meu recorte, eu acredito que do seu recorte também, por que eles acabam indo para religiões de matriz africana? Minha suspeita é a religião de matriz africana, as religiões de matriz africana, elas têm menos dogmas, elas se importam menos com o que você faz ou deixa de fazer, elas são menos restritivas do ponto de vista de comportamento geral, há muito menos conflito com o conhecimento científico e o conhecimento das religiões de matriz africana, e não porque haja uma preocupação maior das pessoas de religião de matriz africana de serem científicas, mas porque, por ser um tipo de fé mais fluida em vários aspectos, não tem por que haver um conflito entre o conhecimento de matriz africano e o conhecimento científico. Você não tem um livro do Gênesis escrito das religiões de matriz africana. Aqui o Pirula está basicamente dizendo o seguinte: as religiões de matriz africana, elas têm uma convergência com a modernidade que o cristianismo não tem. Existem cristãos influenciados pela modernidade. Como eu falei já em outros vídeos, o próprio evangelicalismo, ele é um filho da modernidade. Mas você percebe mesmo no evangélico uma certa hostilidade à modernidade. Ainda que essa hostilidade não seja tão grande como, por exemplo, a minha hostilidade. Enquanto um cristão confessional, enquanto um protestante, eu não me considero evangélico, eu me considero presbiteriano protestante. Nos Estados Unidos essa distinção é muito clara, no Brasil nem tanto. Acaba que nós todos estamos jogados no mesmo saco. E é no evangélico médico que o Pirula está pensando. Agora, por que o ateu ele vai para essas religiões e não para o cristianismo? Porque ele odeia o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus cristão, que se revela de maneira geral, através da sua criação, através dos seus atributos manifestos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, sendo que o ateu, o incrédulo, ele suprime esse conhecimento. Então, você é uma pessoa que crê no ateísmo. É até estranho, né, falar que a pessoa crê no ateísmo. Na verdade, a pessoa descrê. A pessoa descrê em qualquer forma de divindade. Em determinado momento, ela se convence de que não, algo existe. Não necessariamente essa pessoa está reconhecendo o Deus verdadeiro. A religião de matriz africana, no meu olhar, é uma tentativa de restauração de uma espiritualidade sem uma religião estabelecida. Nós podemos chamá-las de religião na medida que são manifestações religiosas. A pessoa tem alguma crença em Deus, mesmo que muito vaga, e essa crença em Deus que a pessoa tem, ela suporta vários elementos, às vezes conflitantes, e aquilo faz sentido para a pessoa, ela fica naquilo lá. Mas percebam, o ateu que nega o Deus da Bíblia, ele não está melhor ao admitir outra forma de divindade. Ele continua sendo um quebrador do pacto, ele continua sendo um idólatra, porque ateus são, sim, idólatras. Eles idolatram a ciência, idolatram a razão humana, idolatram a si próprio, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como já dizia João Calvino, o homem ele é um ser necessariamente religioso. O que qualifica o homem é a religião. Não é ele ser um animal político, como disse Aristóteles, ou ser um animal social. O homem tem uma dimensão política, ele tem uma dimensão social, mas a sua natureza é religiosa. Logo, o ateu que saiu do ateísmo para ir para uma religião afro, para ir para essas espiritualidades alternativas, ele não está melhor. Ele pode, talvez, haver se tornado menos estulto, menos tolo. Porque o ateísmo, como eu já expliquei em outros vídeos, é o cúmulo da tolice. Você negar a divindade. Ah, Gabriel, por que você está falando que os ateus são tolos? Você nunca verá uma civilização humana ateísta. Toda civilização tem sua base na religião. E aqui eu incluo a religião cristã e as religiões pagãs. Pega todas as civilizações que já existiram. Há um conceito de revelação. Como diz Hermann Bavinck, a base da religião é a revelação. Ou essa revelação ela vem de Deus, o Deus criador dos céus e da terra, triuno, revelado nas Escrituras, ou ela vem dos demônios, como continua a ocorrer nas religiões pagãs, o que envolve essas religiões que nós estamos tratando aqui. Mas eu diria que o paganismo ele é mais lúcido que o ateísmo. Agora, pelo ateu ter saído do ateísmo e ido para o paganismo, ele está melhor? Não.
E aí, meus amados irmãos, que a gente vai para o ponto fundamental desse react, do porquê eu fiz esse react. Mas antes, vamos ouvir as últimas palavras do Pirula. Ainda que você tenha os mitos de criação da Umbanda, do Candomblé e de várias outras religiões lá da África, etc. Tá? Você tem mitos de criação, mas você não tem o Gênesis escrito que vai fazer você negar formato da Terra, evolução, movimentação dos astros no céu, essas coisas. Então, me parece que é uma religião que há menos conflitos explícitos entre o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, e também tem menos dogmas, menos aquilo que geralmente faz as pessoas ficarem... Aqui eu vou trazer mais um ponto que é de total importância. E eu sugiro que vocês que querem compreendê-lo com mais profundidade assistam o meu outro react ao Pirula em que eu falei disso. O Pirula está errado quando ele diz que as religiões de matriz africana elas têm menos conflito com a ciência do que o cristianismo. Simplesmente porque não existe conflito entre a ciência e o cristianismo. Existe conflito, isso sim, entre o mainstream cientificista, que acredita na ciência como suficiente para descrever a realidade, e o cristianismo consistente. O realismo científico, conforme crido pelo senhor Pirula, é uma falácia. Eu fiz uma live inteira com o Marcial para demonstrar isso. A ciência, especialmente aquela ciência que se volta para o natural, o que toca especialmente a biologia, é uma ciência que, para sustentar teorias como a teoria da evolução, ela se baseia no raciocínio indutivo. O que é o raciocínio indutivo? Eu, a partir de vários particulares, induzo generalizações universais. É aquela velha história. Eu estou na Europa, todos os cisnes são brancos. Eu faço uma afirmação com base em todos os cisnes que eu observei de que todos os cisnes são brancos. Basta um único cisne negro para quebrar toda a minha lógica. Todo edifício científico que crê em evolução, que crê nessas teorias sobre a idade da Terra, tantas outras coisas, se baseia no raciocínio indutivo, na observação. A observação, o raciocínio indutivo, ele em si é equivocado? Não. Mas ele não é suficiente para descrever a realidade de forma antagônica à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para descrever a realidade. A ciência não o é. Qual que é a utilidade da ciência? É ser meramente útil. Tratar doenças, desenvolver soluções tecnológicas, facilitar o nosso mandato cultural. Não existe conflito entre a ciência verdadeira e o cristianismo. Existe conflito entre a filosofia que norteia o mainstream científico e o cristianismo. E essa filosofia, esse mainstream científico que conflita com o cristianismo, de fato, ele está mais perto das religiões de matriz africana do que da verdadeira Igreja de Cristo. E é aí que entra o meu ponto fundamental. O ateísmo ele está mais próximo do politeísmo do que do cristianismo. Tanto o politeísmo quanto o ateísmo, eles negam o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia. Logo, nós não devemos ver os ateus como piores que os pagãos dessas outras religiões em matéria de rebelião contra Deus, porque não são. Eles estão igualmente em uma hostilidade a Deus. Eles são igualmente idólatras. Eles adoram a criatura ao invés do Criador. Por isso, devem ser combatidos de maneira igual. Eu criei o Instituto Antítese, junto com Gilberto, para fazermos apologética dedicada apenas a combater o paganismo. Porque enquanto há apologetas dedicados a combater o ateísmo, há poucos dedicados em combater o paganismo, que envolve essas religiões afro. Essas religiões afro são elementos dispersos de religiões, de fato, antigas, que se proliferaram na África e que tiveram rudimentos que chegaram às Américas. Do próprio cristianismo, especialmente católico romano. E da modernidade. As religiões afro, elas são uma sopa de várias influências religiosas. É por isso, seu Pirula, que são menos dogmáticas. Porque o que elas têm de moral, muitas vezes,
tem até influência cristã. Você vê, as religiões afro, elas dão nomes para as suas divindades, mas encontram paralelo dessas divindades nos santos da Igreja Católica. O que mostra que essas religiões de matriz africana, elas não são tão africanas assim. Isso é até uma coisa que eu pretendo abordar em outro vídeo. Eu acho lamentável a forma como as pessoas se referem a essas religiões como de matriz africana. Se você olhar, o que mais tem nessas religiões são brancos. Você entra em determinados lugares, você vê determinadas gravações de eventos que ocorrem em terreiros, você vê muitos brancos lá. Para onde os negros estão indo? São para as religiões de matriz africanas? Sendo os negros os descendentes dos africanos? Não. A maior parte dos negros são evangélicos. E não existe absolutamente nenhum problema em eles serem evangélicos. Até porque o cristianismo, ele surgiu na África, muito antes de aparecer na Europa. Nós, cristãos ocidentais, devemos muito aos cristãos africanos. Então, você quer uma religião africana de verdade? Olha para o cristianismo. Não para esses cultos em que se invocam entidades aos quais são dados nomes africanos e se julga por isso que essas são as religiões de fato que os negros devem professar. Isso é, de fato, uma forma de preconceito. A galera da esquerda bate muito no preconceito. Preconceito por aí, preconceito em dizer que os negros têm que ser cristãos, sendo que o cristianismo é uma religião de colonizadores. Nada, ainda não. Muito antes do cristianismo ter sido levado na África por missionários ingleses e de outras nacionalidades, o cristianismo foi professado na África. Você olha, a escola de Alexandria, uma escola localizada no Egito, um país da África. Você vê que durante muitos séculos esse legado do cristianismo africano ele foi eclipsado. Mas hoje ele está sendo revitalizado, felizmente, o que eu acho uma coisa muito proveitosa. Por fim, meus amados irmãos, a gente tem que admitir o seguinte: o ateísmo ele não tem o mesmo grau de hostilidade ao cristianismo que ele tem a outras religiões. Essas outras religiões, como o senhor Pirula diz, não são uma ameaça para o ateísmo. Elas coexistem bem com o ateísmo. Já o cristianismo não, ele é uma ameaça real ao ateísmo, na medida que ele é a verdade. Ele satisfaz as pré-condições a partir das quais você entende a realidade. Logo, senhor Pirula, não existe ciência sem uma cosmovisão cristã. Não é à toa que a ciência ela se desenvolveu no Ocidente cristão. Não no mundo budista, não no mundo islâmico, que era, inclusive, mais desenvolvido em muitos aspectos do que o mundo cristão no passado. Não na civilização hindu, que era uma civilização altamente desenvolvida. O mesmo, não na civilização chinesa. Se desenvolveu numa civilização que teve o seu fundamento na palavra de Deus, que é a civilização ocidental. Uma civilização genuinamente formada a partir especialmente dos primeiros concílios da igreja. Portanto, uma civilização de bases cristãs. O cristianismo, ele dá as condições necessárias a partir das quais a própria ciência moderna, da qual o senhor Pirula hoje desfruta, se desenvolver. Portanto, meus amados irmãos, não caiam nessas narrativas de ateus. Procurem ler obras que toquem esses assuntos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas recomendações de obras que você pode ler para entender alguns dos pontos que eu trouxe. É isso, meus amados irmãos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com a maior parte de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.